Fique tranquilo que ainda dá muito tempo para você se preparar de maneira muito rápida, fácil e altamente eficiente para o Enem 2013. Eu te convido a assistir a este pequeno vídeo que te mostrará uma nova maneira totalmente inédita de estudar em pouquíssimo tempo e com alta qualidade, que poderá levar você a ficar entre as primeiras colocações do Enem e a garantir a sua vaga na universidade. Muitas pessoas totalmente despreparadas e algumas até consideradas alunos fracos conseguiram ficar nas primeiras colocações do Enem utilizando-se dessas técnicas e garantiram vagas nas melhores universidades do Brasil. E se elas conseguiram, você também conseguirá. Antes de tudo, gostaria de me apresentar. Meu nome é Elder Vitor Terra e assim como você, eu não tinha nem tempo e nem sabia quais conteúdos estudar para o Enem. E estudando em um mês, apenas 4 horas por dia, eu consegui ficar em segundo lugar em uma universidade federal, utilizando-se dessas técnicas que eu vou te ensinar agora. Eu te convido a vir aqui na tela do meu computador, onde nós veremos essas técnicas revolucionárias. Mas espera aí, você pode estar se perguntando, como alguém pode ter estudado por apenas um único mês e conseguiu ficar entre as primeiras colocações no Enem? Ou esse cara é um gênio ou ele é um grande mentiroso. Na verdade, não é nenhuma das duas coisas. Calma que eu vou te provar que as coisas podem ser muito mais fáceis do que você imagina. Basta conhecer alguns segredinhos que fazem toda a diferença. Segredo número 1. Você já ouviu falar no princípio de Pareto? Pois bem, Vilfredo Pareto foi um economista italiano que descobriu que 80% das riquezas da Itália ficavam nas mãos de apenas 20% da população italiana e que 80% da população vivia com apenas 20% das riquezas. Este princípio, que parece simples e óbvio, revolucionou o processo de produção industrial, porque, neste princípio, 80% das falhas de produção estavam em apenas 20% dos processos. Nós temos a tendência a achar que no mundo 100% de ação geram 100% de resultados, mas na verdade não. A grande verdade é que 20% da maioria das ações geram 80% dos resultados. Ou seja, com apenas uma pequena correção nos 20% dos processos, evitavam-se 80% das falhas na indústria. Mas e o que isso tudo tem a ver com o Enem? Acontece que se você estudar de maneira correta 20% dos conteúdos certos, você atingirá um aproveitamento de 80%. Nada mal, já que a grande maioria dos candidatos do Enem sequer consegue atingir 50% de aproveitamento. E o melhor, usando este princípio, podemos estudar apenas 10% do conteúdo, os conteúdos mais cobrados no Enem, e atingir um aproveitamento de 90% com pequenos ajustes de aprendizagem. Tim Ferriss, em seu livro 4 horas para o corpo, do inglês The 4 Hour for Body, vai mais longe. Segundo ele, em questões de aprendizado, como idiomas, por exemplo, é possível estudar somente 2,5% do conteúdo e aprender 95% do idioma. Essa citação está na página 19 do livro 4 horas para o corpo, de Timothy Ferriss, da editora Intrínseca. Com o mínimo esforço, podemos alavancar um enorme resultado. Segredo número 2. Agora você aprenderá algo que apenas um pequeno grupo restrito de pessoas sabe sobre o Enem. A grande maioria dos candidatos sequer consegue ler toda a prova, ou seja, o tempo é muito curto e esmaga a grande maioria dos candidatos. E mais de 60% das questões do Enem têm a sua resposta no próprio enunciado da questão, ou seja, a resposta está na própria pergunta. Conclusão da história: se você praticar sua leitura e interpretação de textos, você já sai na frente da maior parte dos candidatos. Então, aprenda a ler de maneira rápida e eficiente. Segredo número 3. O Enem é totalmente diferente do vestibular. O Enem, ao contrário do antigo vestibular, não cobra decorebas, nem data, nem fórmulas, etc. Mas as pessoas e os cursinhos ainda insistem em te preparar para o Enem como se fosse para o vestibular. Resultado, um total fracasso. O Enem cobra aplicação prática de conhecimentos em situações cotidianas, muito diferente do antigo vestibular, onde bastava decorar os conteúdos. Agora você precisa saber usá-los. Esta é a proposta do Enem. Resumindo, para se dar bem no Enem, devemos estudar um conteúdo criado para o Enem e não para o vestibular. Sendo assim, poderemos estudar somente os 10% do conteúdo e atingir os 90% dos resultados. Segredo número 4. A educação que recebemos é totalmente linear e analítica. Assim, pensamos que as pessoas inteligentes têm uma espécie de habilidade inata.
o que nos dá a impressão de que apenas uns poucos sortudos nasceram inteligentes e o resto, como nós, pobres coitados, estamos condenados a horas duras de estudo e esforço, o que na verdade é uma grande mentira. Cientistas como Tony Buzan, Harry Lorayne, George Lozanov e outros muitos têm provado que com apenas alguns exercícios podemos aumentar nossa inteligência e raciocínio em centenas de vezes, e com um pouco de dedicação e prática podemos transformar qualquer um em um quase gênio. E assim podemos aprender em minutos o que levávamos horas, diminuindo muito o nosso tempo de estudo. Outro fator decisivo para alcançarmos uma boa nota no Enem é escrever uma redação de acordo com o que os examinadores de redação do Enem gostam. Ou seja, uma redação para o Enem é totalmente diferente de uma redação para o vestibular, já que possui suas características próprias. É necessário conhecer as regras e como se deve escrever uma redação nota 10 para o Enem. Algumas dicas como apresentar o problema de acordo com o tema proposto e mostrar uma solução para este problema, não escrever sobre coisas polêmicas, não criticar grupos sociais, não ferir direitos humanos individuais, devem ser muito bem observados, pois um pequeno deslize nesses quesitos pode comprometer totalmente sua nota. Após passar por todas essas dificuldades e frente ao conhecimento que eu tinha, eu resolvi ser a cobaia e testar um método de preparação único e inédito para o Enem. Foi o que eu fiz. Em apenas 30 dias e estudando 4 horas por dia, aumentei minha capacidade mental, de raciocínio, de leitura e interpretação de textos, utilizando as técnicas dos cientistas Tony Buzan, Harry Lorayne, George Lozanov e outros. Aliado a isto, estudei um conteúdo voltado totalmente para o Enem e não para o vestibular. Resultado, 2º lugar em uma universidade federal no curso de administração. Nada mal para quem ficou afastado por mais de 10 anos da escola e também porque meus professores diziam que eu era um aluno fraco. A partir daí, comecei a tomar gosto pela coisa e me aprofundei nestes métodos de aceleração de aprendizado e aumento da capacidade mental. Meses depois, passei um concorrido vestibular de matemática em primeiro lugar e no mesmo ano em um concurso público também em primeiro lugar. Criei então um treinamento em vídeo e pude constatar que todos que tiveram acesso a este método conseguiram melhorar em centenas de vezes seus resultados no Enem. Essas pessoas conseguiram vagas em universidades de medicina, engenharia e muitas altamente concorridas e respeitadas. E essas pessoas conseguiram ficar entre as primeiras colocações no Enem. Cheguei à conclusão que este método dá às pessoas que utilizam uma vantagem quase injusta sobre os outros candidatos. Dividi esse conhecimento super prático e ao alcance de qualquer pessoa em 8 módulos que eu vou te apresentar agora. Módulo 1. A mentalidade do sucesso. Nesse primeiro módulo, você aprenderá que para alcançar sucesso no Enem ou em qualquer área de sua vida, é necessário ter uma mentalidade voltada para o sucesso. O uso de metas e de objetivos, aliados à disciplina e um plano de ação, farão que qualquer pessoa possa alcançar a mais fantástica das realizações. Muito longe de ser material de autoajuda, este módulo ensinará você a se programar para seus objetivos e construí-los passo a passo, através de metas, e te mostrará o caminho para que você possa alcançar qualquer objetivo. Baseado na filosofia de sucesso de grandes personalidades, é aqui que vamos materializar seus sonhos mais ousados. Pense grande. Módulo 2. Usando mapas mentais. No módulo 2, você aprenderá uma técnica incrível para organizar e criar conhecimentos e ideias, os mapas mentais, também conhecido por Mind Maps. Com esta técnica é possível memorizar de maneira altamente eficiente volumes gigantescos de informações, como um livro inteiro, por exemplo. Os mapas mentais são elaborados para explorar uma característica muito importante do nosso cérebro. Ele trabalha de maneira muito melhor com imagens e com associações em formato genealógico. Você verá neste módulo, entre outras coisas, a criar uma redação perfeita utilizando essa técnica. É neste módulo que você começa a descobrir os poderes até então desconhecidos do seu cérebro. Módulo número 3. O horário ideal para estudar. De nada adianta estudar 8, 10 horas por dia como muita gente tem feito. Isto é a maneira mais fácil de esgotar suas energias e ter um resultado horrível no dia do Enem. Existe uma faixa de horário onde seu cérebro tem o maior potencial de aprendizado. Explorando este horário, você poderá estudar apenas 4 horas por dia e ter um desempenho muito superior a quem estuda 12 horas nos horários inapropriados. Descubra neste módulo a melhor relação de desempenho do seu cérebro por determinados horários e se prepare de maneira inteligente para o Enem. Aqui você descobrirá, entre outras coisas, que determinados horários são pura perda de tempo e energia, e aprenderá a economizar sua energia e garantir as melhores colocações no dia do exame. Módulo 4. Aumentando sua inteligência, QI.
Sim, é possível aumentar centenas de vezes sua capacidade mental e aprender em minutos o que você levava horas. Apesar de parecer exagero, essa frase é 100% real. E é isto que este módulo vai fazer com você, liberar o gênio que existe dentro de você. O que acontece é que todo o sistema educacional está voltado para desenvolver nosso lado esquerdo do cérebro, o lado analítico, e nada é feito para desenvolver o lado direito. Como o nosso cérebro tem dois lados e apenas um é utilizado, ficamos com um potencial imenso sem ser utilizado. Daí é que surgem teorias do tipo que usamos somente 10% de nossa capacidade. O nosso lado direito é capaz de armazenar de maneira extremamente eficiente volumes gigantescos de informações em um curto espaço de tempo e com o mínimo esforço. E neste módulo você aprenderá a treinar e utilizar o lado direito do cérebro através de técnicas com uso de sons binaurais, entre outras. É neste módulo que você começará a ganhar uma vantagem quase injusta sobre os outros candidatos. Módulo 5, aumentando sua velocidade de leitura, que se perde mais de 70% do tempo dedicado à realização da prova do Enem lendo, todos sabem. O que você deve aprender é uma forma de aumentar em muito sua velocidade de leitura, e isto é facilmente conseguido ao assistir este módulo, que levará até você a utilização de modernos programas que serão capazes de multiplicar por muitas vezes sua velocidade de leitura e compreensão dos textos e principalmente dos enunciados da prova do Enem. Você aprendeu a ler de maneira fonética, ou seja, primeiro vê a palavra, depois a vocaliza internamente e só assim compreende o significado. Com este módulo e com treinamento, você passará da visão da palavra para a compreensão automática do significado, economizando um tempo gigantesco no processo de leitura. Módulo 6. Turbinando seu cérebro com o uso de ondas alfa e teta. Neste módulo você terá acesso a uma ferramenta super interessante, que será capaz de levar seu nível de aprendizado e raciocínio às alturas. Nosso cérebro trabalha com 4 faixas de frequências principais, alfa, beta, teta e delta, sendo que em 70% do tempo nosso cérebro trabalha em estado de ondas beta, que são ótimas para atividades físicas e péssimas para atividades intelectuais. Quando dormimos, estamos em estado delta, e é nesta faixa de frequência que os sonhos acontecem. Você aprenderá a utilizar as ondas alfa e teta, que vão aumentar em centenas de vezes sua capacidade mental, turbinando seu cérebro, fazendo você aprender muito menos tempo e com muito menos esforço. Com este módulo, você conseguirá aprender as coisas mais difíceis em uma fração do tempo. Para que você tenha ideia, esta ferramenta foi utilizada durante a Segunda Guerra Mundial para ensinar os soldados americanos a aprender idiomas complexos, como o alemão e o japonês, em apenas 30 dias. Módulo 7. Pausa e reminiscência. Muitas pessoas acham que quanto mais você estudar, melhor. Pura falta de informação. Neste módulo você aprenderá o poder de fazer pausas corretas durante a sua preparação para o Enem. O uso de pausas e horários definidos levará seu cérebro a desenvolver a capacidade de reminiscência do conhecimento, uma técnica que fará você dominar quantidades monstruosas de informação sem sobrecarregar sua mente. Módulo 8. Os conteúdos mais cobrados do Enem. Existe uma confusão geral por parte dos alunos que realizam a prova do Enem. Eles se preparam para o exame em material voltado para o antigo vestibular, o que é uma total perda de tempo. Neste módulo, levaremos até você um roteiro onde será explicado os conteúdos mais cobrados neste exame, e assim você poderá se preparar de maneira muito mais eficiente e exata. Só com o conteúdo desse módulo você deixará muita gente boa para trás no dia da prova. E ainda tem o que seria o 9º módulo, que é um módulo com apostilas exclusivas para o Enem e livros de apoio. Mas, como tudo que é bom dura pouco, eu não pretendo ficar ensinando essas técnicas para todo mundo. Então estarei tirando esse vídeo do ar em breve. Ou você clica no botão abaixo agora e aprende a ficar entre os primeiros colocados na Enem 2013, ou vai comer poeira dos outros candidatos. E então, preparado para ter uma vantagem quase injusta sobre os outros candidatos?